um bom dia todo especial para você que acordou bem cedinho para estar na melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Um ótimo domingo, uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus. O nosso muito obrigado a Deus por nos ter dado a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, de despertarmos para mais uma manhã e poder adorá-lo e poder estudar da sua palavra juntamente com você. Que coisa gostosa, que coisa boa. Muito obrigada a você que se disponibilizou a aprender da palavra de Deus, né? E hoje nós estaremos estudando o capítulo 3 e o capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Estamos encerrando a carta de Paulo aos Filipenses, estaremos estudando o capítulo 3 e o capítulo 4. A revista Compromisso, a editora Convicção, é a revista Nossa Escola Bíblica, a revista de adultos, a revista Compromisso, a revista Escola Bíblica Dominical. Qual o título da nossa lição? O alvo a ser alcançado. Qual o alvo que você tem a ser alcançado? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que direcione as nossas vidas, os nossos corações, para que possamos aprender mais da sua palavra, para que possamos aprender também mais da sua palavra, para que possamos ter as nossas mentes e os nossos corações nesse instante voltados para o Senhor, para aprendermos um pouquinho mais, para ouvirmos um pouquinho da voz de Deus falando às nossas vidas, aos nossos corações. Convido você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, elevar os seus pensamentos a Deus, interceder por sua vida, pela minha vida, por sua família, pela nossa família, pela nossa comunidade. Pai, muito obrigada mesmo, Deus, porque Tu és Deus, Tu és maravilhoso, Deus amado, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Tu és, ó Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tu és o nosso Deus. A Tua palavra nos diz que Tu és o mesmo Deus ontem, hoje será o mesmo Deus eternamente. É por isso que a Ti nós clamamos, é por isso que a Ti nós elevamos os nossos pensamentos, porque Tu és Deus e Tu és capaz, ó Pai, de ouvir, Senhor, as nossas petições, os nossos clamores e atender as nossas orações. Muito obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu agir em nossas vidas. Prepara, ó Deus, as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos estar aprendendo cada vez mais de Ti. Te peço mais uma vez, ó Deus, adentra, ó Deus, a cada lar que está nos assistindo. Sonda, ó Deus, a cada coração. Vê, ó Pai, quais são os anseios, quais são as dificuldades, quais são as necessidades. Atende, ó Deus, de acordo com o Teu querer, de acordo com o Teu efetuar. Concede, ó Deus, a cada um tranquilidade em meio às tempestades, em meio às aflições pelas quais nós estamos passando. Concede, ó Deus, paz. Concede, ó Deus, serenidade. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. E nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, derrama, ó Pai, uma unção de cura sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, sobre o mundo de uma forma geral. A Tua palavra nos diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter de seus maus caminhos, Tu ouviria dos céus, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Estariam abertos os Teus olhos e atentos os Teus ouvidos à oração que se fizesse neste lugar. E nós Te clamamos, ó Pai, nesse instante. O lugar em que nós colocamos, a Tua palavra nos diz, é terra santa. Em nome de Jesus, faz morada, Senhor, em nossos corações, em nossas vidas. E, ó Deus, concede, ó Deus, cura a nossa terra, a nossa nação. Muito obrigada, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Um beijo para cada um de vocês. Eu gosto muito de beijo, né? Então, um beijinho para cada um de vocês. Que dia gostoso, que dia maravilhoso.
Nós vamos estudar o título da nossa lição, o alvo a ser alcançado. Quais são os nossos objetivos? Saber o que? Compreender que precisa colocar os seus olhos fitos em Jesus. Então nós precisamos compreender que os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Colocar a vida em direção ao alvo que é Cristo e buscá-lo a cada dia. Qual é o alvo que nós temos? Cristo, a perfeição de Cristo, né? E a Bíblia nos diz: sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que estais nos céus. Nós temos um alvo, o nosso alvo é Cristo e nós precisamos buscá-lo a cada dia em nossas vidas. Nós vamos estudar hoje o capítulo 3 e o capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Se você ainda não leu Filipenses, é tão pequenininho, né? São 4 capítulos. Leia. Um livro muito bom para as nossas vidas, principalmente no momento que nós estamos atravessando agora, que é esse momento pandêmico, né? Onde há muita ansiedade nos corações, onde há muita também incertezas, e a palavra de Deus, ela refrigera, ela acalma o coração, ela alegra o nosso coração e ela nos traz esperança. Ela nos traz esperança. Então, Paulo, escrevendo à igreja em Filipos, ele muda aqui no capítulo 3 e no capítulo 4, ele muda de tom. E agora, ele começa a tratar de um assunto, queridos, que estava afetando, que começava a afetar a unidade da igreja ali em Filipos, né? Paulo, ele escreveu, nós falamos que ele escreveu a carta aos Filipenses. O intuito dessa carta foi acalmar o coração dos filipenses, não tinha um objetivo específico, mas ele vai, né? Epafrodito vai até Paulo, leva a oferta da igreja, adoece de morte, uma doença que poderia levá-lo à morte, e Deus poupou a vida dele. A igreja sabe, estava ansiosa com a condição que Paulo estava passando, né, de já ir para o cárcere, já estava a caminho de sair da prisão domiciliar e ir realmente para onde ficavam os prisioneiros aguardando o julgamento. A igreja estava ansiosa, a igreja estava triste, a igreja estava preocupada com a vida de Epafrodito, que era líder da igreja, preocupada com a vida de Paulo, fundador da igreja. Mas agora, no capítulo 3, Paulo ele começa a tratar de um assunto que estava sendo já motivo de discórdias na igreja e ameaçava a unidade da igreja de Filipos, que era a influência no meio da igreja. A influência de quê? Da religiosidade, o apegar-se às obras para justificação, né? A gente vai ver que Paulo ele trata em todas as suas cartas sobre isso, que a fé, a salvação, ela vem pela fé e não pelas obras. E isso estava alguns judeus, judaizantes, algumas pessoas vindas do judaísmo, estavam tentando infiltrar isso na igreja, estava havendo confusão no seio da igreja, e Paulo começa já a alertar a igreja sobre isso. A única proteção contra a religiosidade, queridos, é o conhecimento genuíno de Cristo. E é isso que Paulo fala à igreja. E toma parte, e esse conhecimento genuíno de Cristo implica em tomar parte da ressurreição e também do sofrimento, né? Do sofrimento de Cristo. Então, nosso texto áureo, Filipenses 3, versículo 13 e 14, que diz assim: irmãos, não penso eu mesmo que já tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo, não se importando com o que os irmãos achariam
sobre sua espiritualidade, Paulo diz o seguinte, olha, eu não considero que já tenha alcançado o quê? A estatura de varão perfeito. Eu não considero isso. Mas eu não considero que já tenha alcançado o alvo, a estatura de varão perfeito, mas esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, que é Cristo. E Paulo faz alusão aqui, queridos, a algo que era comum na Grécia, né? Paulo faz aqui alusão a algo que era comum na Grécia, que eram os jogos, as corridas, os jogos, e ele fala aqui a respeito de corridas, né? Então ele faz uma ilustração, ele dá uma ilustração aqui, fazendo uma alusão a um corredor, a um atleta. O que ele faz? Ele explica a sua conversão como uma corrida em que o atleta, né, ele percorre. E ele diz o seguinte, a sua conversão não foi o fim, mas sim o começo de uma nova vida. A sua conversão não foi como é que eu poderia dizer? Não foi o fim. Ela tem um aperfeiçoamento, o Espírito Santo de Deus, ele vai lapidando as nossas vidas a cada dia. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único, eterno e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus purifica as nossas vidas, ele limpa as nossas vidas e nos dá o selo, né, do seu Espírito. Deus nos dá o selo do seu Espírito e nós passamos a ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Esse Espírito Santo de Deus nos faz o quê? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então Paulo diz assim, olha, a conversão em si não foi o fim, é apenas o começo. E a minha vida é como um atleta. Então ele faz aqui a alusão a um corredor e ele diz assim, um atleta, ele se lança para frente sem olhar para trás, sem contar quantas voltas já deu, mas quantas ainda faltam para alcançar a linha de chegada, né? E aí, ele diz o seguinte para a igreja, nós não podemos viver olhando para o passado. É importante, é salutar, louvar a Deus pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu, pelas conquistas espirituais que nós tivemos, mas nós não podemos nos apegar, queridos, ao passado, tanto para as coisas boas quanto as ruins. Nós precisamos prosseguir para o alvo. Eu não posso me apegar ao que eu fiz no passado para justificar minha condição hoje. Porque a santificação é um processo contínuo. O processo de santificação, ele é contínuo, ele é diário. E é isso que Paulo estava falando para a igreja. Olha, a caminhada, a corrida cristã, ela continua e nós precisamos alcançar o alvo, que é Cristo. Nós precisamos alcançar o alvo, a vida eterna, a nova Canaã celestial. Nós precisamos cruzar a linha de chegada. Então nós não podemos ficar apegados ao passado. Então, voluntários aqui para descrever alvos que pretendem alcançar na vida cristã. Podem ser alvos curto, médio ou a longo prazo, né? Paulo diz aqui que a conversão em si, ela não é o fim, não é a linha de chegada, mas a linha de partida. É a linha de partida na trajetória, na corrida da vida cristã, na trajetória da vida cristã. E nessa trajetória da vida cristã, nós temos objetivos a serem alcançados. Quais são os alvos? Quais são os alvos que você pretende alcançar na vida cristã? Quais são os objetivos que você pretende alcançar como cristão? Quantas vidas você, como cristão, pretende ser instrumento de Deus para salvar? Quais são os alvos a curto, médio e longo prazo que você pretende alcançar? Pensa um pouquinho, reflete um pouquinho. Quais são esses alvos? Esses alvos podem ser a nossa família para alcançar a Cristo, pode ser os nossos vizinhos, pode ser os nossos filhos. Quais são os alvos que você pretende alcançar na sua vida cristã, como cristão? Como cristão? Na sua vida pessoal? Quais são os alvos que você pretende alcançar? Então, coloque-se na mão de Deus, coloque-se na mão de Deus,
para alcançar esses alvos. E o que é que você, querido, minha querida, tem feito para alcançar esses alvos? O que é que você tem feito para alcançar, para que esses alvos sejam alcançados? Quais são as suas... Você tem uma meta, então qual é o seu plano, né, para alcançar essas metas? Vivenciando o cuidado com quem e com o que nós estamos aprendendo. Nós precisamos ter cuidado com o que e com quem nós estamos aprendendo. Então, Paulo, aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 1 e 2, Paulo diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então, Paulo aqui, queridos, ele adverte. O que é que Paulo está advertindo? Diante do aprendizado, a advertência de Paulo é o quê? Diante do aprendizado, Paulo requer cautela, cuidado e prudência com o que você aprende, de quem você está aprendendo, o que é que você está ouvindo. E Paulo faz uma advertência aqui contra os falsos profetas e os compara ao quê? A cães. Essa palavra é utilizada pelos judeus para se referirem aos gentios. Então, da mesma forma, Paulo inverte a metáfora e se refere aqui aos judaizantes, aqueles que estavam apegados ao judaísmo, à lei para a salvação. Então, os cães párias do Oriente eram meio selvagens, e esses cães se alimentavam do resto de lixo. E da mesma forma, os judaizantes se alimentavam do lixo que sobrou dos ritos judeus e carnais e se apegavam à circuncisão. Então, a circuncisão era tão somente, Paulo estava explicando aqui, que era um símbolo físico vazio, desprovido, independente da fé. Então, nós já falamos aqui em algumas lições anteriores, alguns judaizantes estavam apegados ali, enraigados aos ritos judeus, aos ritos carnais, às práticas religiosas e, dentre elas, a circuncisão. Então, muitos estavam dizendo o seguinte: olha, se para você ser salvo, você precisa ser circuncidado. E aí Paulo diz: não, a circuncisão, ela não salva ninguém, é tão somente um rito, né? Ela é um rito, é uma prática dos judeus. Os judeus são circuncidados desde o 8º dia, né? E é uma prática judaica, mas não leva à salvação. A salvação, ela vem por intermédio da fé em Jesus Cristo. Então, Paulo adverte aqui a igreja. Paulo orienta a igreja para que a igreja tenha cautela que nós hoje precisamos ter. Cautela diante dos aprendizados, daquilo que a gente está assistindo, daquilo que a gente está ouvindo. Ter cautela, prudência. A Bíblia nos convida a examinar tudo e reter o que é bom. A Bíblia nos convida a provar os espíritos para ver se realmente esses espíritos procedem de Deus. Então, motivo de advertência de Paulo: a ideia é não deixar de olhar. Nós não pode passar despercebido todo tipo de ensino. Então, o motivo da advertência de Paulo é que o ensino, ele não pode passar despercebido, todo tipo de ensino. Então, nós precisamos olhar com cuidado aquilo que estão trazendo para nós, observar as mensagens que estão trazendo, ver se essas mensagens realmente provêm de Deus. O uso das palavras cães, maus obreiros e da circuncisão. Apesar de usar três palavras específicas: cães,
maus obreiros e circuncisão, Paulo se referia a um tipo de pessoa só, como nós falamos, aos judaizantes, aos apegados ao judaísmo. Então, Paulo sabia identificar muito bem aqueles que poderiam fazer mal aos crentes, aos cristãos, né? Então, ele adverte, ele começa aqui no capítulo 3, advertindo a igreja em Filipos que tivesse cuidado, que examinassem tudo direitinho e observassem realmente para ver se realmente aquilo que estava sendo dito era de Deus. Então, a pergunta que eu faço para você hoje: o que você tem feito parte do nosso aprendizado? O que você tem aprendido, né? Tem buscado se alimentar? O que é que nutre o sonho ou fragiliza o alvo da nossa fé? O que tem feito hoje parte do nosso aprendizado? Que alimenta, que nutre o sonho ou então que fragiliza o alvo de nossa fé? Pensa aí um pouquinho. O que você tem aprendido, o que você tem lido, assistido, ouvido, traz clareza ou embaraço para nos focarmos no alvo que é Cristo? O que você tem ouvido por aí traz clareza ou traz dúvidas? Traz embaraços para que você foque no alvo que é Cristo? Consolida a busca do alvo ou bombeia a busca dele? Consolida o que você tem aprendido, realmente abençoa a sua vida, proporciona a consolidação da busca deste alvo, da busca da perfeição, da estatura de varão perfeito, da busca de Cristo? Os ensinos que recebemos e de quem recebemos fazem o alvo ficar mais próximo ou distante? O ensino que você recebe, as palavras, os vídeos que você assiste, as literaturas que você lê, os filmes, e de quem você recebe esses ensinos? Eles ajudam o alvo a ficar mais próximo de você, ou ele faz com que Cristo fique mais distante? Para um pouquinho, reflita, pense um pouquinho no que é que você tem aprendido, no que é que você tem ouvido, no que é que você tem visto. Eu costumo dizer que a gente precisa buscar mais de Deus. Nós precisamos buscar ler a palavra de Deus para saber realmente se aquilo que está sendo dito é de acordo com a vontade de Deus e com a palavra de Deus. E a gente só pode fazer isso quando nós estamos em sintonia com Deus. Vivenciando, nem sempre perder é derrota. Quando perdemos para ganhar Cristo. Então Paulo ele explica isso para a igreja. E ele diz aqui no versículo 3, ou no capítulo 3, versículo 7 de Filipenses, Paulo diz assim: o que para mim era ganho, eu reputei-o como perda por Cristo. Então é esclarecimento de Paulo. Paulo diz que muitas coisas em sua vida, que antes eram importantes, ele havia renunciado por amor a Cristo. Ele perdeu para ganhar. Então eram coisas que Paulo considerava importantes, na vida dele. E ele fez o quê? Depois ele se confrontou, ele teve um encontro com Cristo ressurreto e ele mudou. Então Paulo ele começa a falar isso à igreja. Ele começa a dizer isso à igreja. E ele diz assim: olha, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que eu podia confiar na carne, se outro cuida confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu,
segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. No versículo 3 ao versículo 6, Paulo diz isso. E às vezes nós ficamos nos apegando, queridos, a coisas passadas, a rituais, a algo que julgamos importante, quando na verdade o que Cristo quer de nós é conversão genuína, adoração genuína. A palavra de Deus nos convida e nos diz que Deus requer adoradores e adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Paulo diz aqui, o autor diz o seguinte: nem sempre perder é derrota. E é isso que Paulo estava dizendo à igreja. Olha, eu sei tudo, eu sei que essas coisas elas são importantes, porque eu sou da linhagem de Israel, meus pais são judeus, por isso eu sou da linhagem de Benjamim, fui circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus, meus pais eram hebreus. Segundo a lei, eu fui fariseu. O que era fariseu? Era doutor da lei, conhecedor da lei. Segundo o zelo por essa lei, eu tinha tanto zelo por essa lei que eu persegui os do caminho, né? Que era isso que Paulo fazia, perseguia os do caminho. Então eu persegui a igreja, segundo a justiça da lei, eu era irrepreensível. Mas tudo isso eu refutei quando eu tive um encontro com Cristo. E nós já falamos aqui no começo que nós falamos do encontro maravilhoso que Paulo teve com o Senhor Jesus. Então Paulo diz, tudo isso eu refutei, eu joguei como refúgio por amor a Cristo, né? Então a fé de Cristo em minha vida transformou a minha vida. A proposta do nosso coração muitas vezes tem sido a de querer Cristo, conquanto que eu não precise deixar minhas conquistas pelo pecado, né? Aqui o autor nos traz a refletir. Muitas vezes a proposta do nosso coração, eu quero Cristo, eu amo a Cristo, mas eu não quero abandonar as práticas pecaminosas às quais eu me habituei a elas. Eu me apeguei a essas práticas. Então aqui muitas vezes nós nos apegamos a práticas pecaminosas e não queremos abandoná-las. E Paulo diz, olha, eu refutei, as práticas minhas passadas, eu lancei como refúgio, lancei no lixo por amor a Cristo. Então a proposta é, nosso amor a Deus, ele precisa estar acima de todas as coisas. E nós precisamos, queridos, deixar que o Espírito Santo de Deus lapide as nossas vidas, lapide os nossos corações, né? E nós precisamos deixar práticas pecaminosas. Tem muita gente por aí cultivando pecado, né? Cultivando pecado. Os nossos olhos, eles precisam estar fitos em Jesus, para que seja real, para que isso seja real. Entenda que nem sempre perder significa derrota. Nem sempre você perder, você deixar algumas práticas significa derrota. Nós estamos para alcançar Canaã celestial. E nós precisamos refutar algumas práticas que não pertencem a Deus, que não pertencem a nós como cristãos. A Bíblia nos diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Então, vivenciando a nossa vida não deve ser motivada pelo aprisionamento do passado, que é o que Paulo diz aqui em Filipenses 3,13. Quanto a mim, irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim. Nós falamos aqui porque faz parte do nosso textual, né? Então Paulo diz aqui, olha, quanto a mim eu esqueço. Ele não estava nem aí para que os irmãos da igreja iam pensar com relação à sua espiritualidade. Ele diz, olha, quanto a mim eu esqueci essas práticas passadas. Eu deixei.
Eu deixei tudo do passado e prossigo agora para o alvo que é Cristo. E aí nós explicamos, queridos, quando um atleta está em uma corrida, ele não para ir amarrar o sapato. Se ele tropeçar, ele levanta, ergue a cabeça e corre. Continua correndo porque ele tem uma meta, ele tem um alvo, atravessar a linha de chegada. E nós precisamos também fazer as mesmas coisas, deixar as coisas passadas no passado e prosseguirmos para o alvo que é Cristo. A Bíblia nos diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, para refletir, as coisas passadas devem ser lembradas se forem para ações de graças e júbilo diante de Deus. Se for para você glorificar a Deus, olha, vamos fazer como o profeta Isaías disse, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz alegria, né? Então que possamos trazer à nossa memória aquilo que nos traz alegria, que louve a Deus. Mas as coisas, muitas vezes, nós nos apegamos a rixas passadas, nós nos apegamos ao pecado. E aqui o autor vem dizendo assim, quem vive no passado com lamentações não tem tempo para olhar o que está à frente e perseguir o grande alvo da fé. Muitas vezes nós olhamos para o passado lamentando, né? Nós olhamos para o passado presos a traumas, presos a ofensas, presos a decepções, e nós precisamos deixar tudo no passado. O que ficou para trás, ficou para trás. Vamos prosseguir para o alvo que é Cristo. E aqui tem momento de oração. Nós vamos ter agora um momento de oração com o nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, o pastor da Igreja Batista, nosso pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina. E nós pedimos para o pastor Robson que o Senhor esteja orando em favor daquelas pessoas que estão vivendo no passado, que estão vivendo do passado, quer seja na vida familiar, no trabalho, na vida sentimental, ou complexo de culpa por algo negativo que tenha feito. Está aprisionado em algo negativo que ficou no passado. Que cada uma dessas pessoas não permita que o passado as conduza, mas sim Cristo, mas sim o Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar nesse instante com o pastor Robson Costa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e bendizemos ao nome santo e bendito do Senhor. É uma manhã muito especial, um domingo onde o Senhor está falando conosco através da Tua palavra, do ensino das Tuas maravilhas, a palavra viva do Senhor. E agora, meu Deus, nós colocamos nas Tuas mãos a vida de cada pessoa que tem vivido, meu Senhor, aprisionada, tem vivido com as amarras e as algemas do passado, impedindo, Senhor, que tais pessoas possam olhar para o alvo, prosseguir olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Pedimos que a Tua graça, pedimos que o Espírito Santo do Senhor liberte, pedimos que o Espírito Santo do Senhor solte, quebre, destrua toda uma vida de prisões do passado. Amém, Senhor. Vida, ó Deus, até então cheias de traumas do passado, liberta, Pai. Traumas na vida familiar, Senhor, traumas alma, na vida mente, profissional, coração, traumas da vida sentimental, complexos de culpa, ó Deus, por algo que tenha feito, por algo negativo que tenha realizado. Senhor, visita cada pessoa nesta manhã. Espírito Santo de Deus, mostra, convence a cada pessoa que há esperança, porque Cristo é a nossa esperança. É verdade. Em Cristo nós podemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém. Nos abençoa, continua iluminando a Tua serva, meu Senhor, na condução destes estudos. Amém. Ó Deus, que são dirigidos por Ti, abençoados pelo Senhor. Amém. E que tem falado profundamente em as nossas vidas. Pai, nos dê a Tua bênção. A Tua palavra diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E, ó Deus, o que nós desejamos para as nossas vidas, para aqueles que estão tendo a libertação da vida passada, para aqueles que estão tendo as algemas quebradas, as amarras partidas, rompendo com o passado. Nós desejamos, ó Deus, que para estas vidas seja experimentado, meu Senhor, trabalhado, viver em novidade de vida. Amém, ao lado do Senhor Amém, Jesus. Senhor. Nos dê a tua bênção, nos dê a tua paz, nos guarda e nos livra de todo mal. Amém. Nós, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, temos todos os motivos para prosseguirmos com alegria, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nos dê a tua bênção, nós confiamos no teu poder, nós confiamos na direção do teu Santo Espírito e confiamos que se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente sereis livres. É assim conosco. Amém. Nós pedimos a Deus para cada vida nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Espírito Santo de Deus sonde o seu coração e derrame sobre você, sobre a sua vida, a libertação. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, vivenciando, deve ser desenvolvido em nós o exercício da confiança na providência divina e não na ansiedade humana. Filipenses 4:6, aí Paulo já vai tratar aqui sobre a ansiedade. Paulo diz assim, olha, não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. O segredo dessa qualidade de vida é a oração e súplica. E o que é oração? Oração é geral e baseia-se nas promessas divinas, ela envolve adoração, ela envolve devoção. A súplica, queridos, já são rogos especiais a Deus, são petições especiais a Deus em tempos de necessidades pessoal e apelam para a misericórdia de Deus. Então, uma vida, a Bíblia nos diz que em tudo, que nós não devemos andar ansiosos, mas essa paz que excede todo entendimento, que vai reinar em nossos corações, ela provém de uma vida de oração e súplica, dando graças a Deus por tudo. Queridos, Paulo estava na prisão. Nós falamos que a situação de Paulo estava mudando. Ao invés de estar ali em prisão domiciliar, ele estava para ser levado para o cárcere. E Paulo não estava bem. Ninguém que está preso está bem. Nós tiramos, por exemplo, o momento que nós estamos vivenciando agora. Quantas pessoas não estão com problemas psicológicos, problemas emocionais, com ansiedade, com estresse lá em cima, porque está dentro de casa, por conta das incertezas da vida. Então Paulo estava vivendo um momento assim. Mas, querido, Paulo estava em paz. E ele diz isso à igreja. E ele fala, olha, isso só se alcança, essa qualidade de vida, em ter paz, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às aflições da vida. É quando nós estamos diante de Deus, quando nós lançamos a Deus todas as nossas petições. Então, Paulo, não existe coisas grandes demais que não possam ser apresentadas a Deus, ou coisas pequenas demais que não possam ser dignas de ser apresentadas a Deus. A Bíblia nos convida a apresentarmos tudo diante de Deus. E Paulo diz isso, olha, não estejam ansiosos, não estejam inquietos, não percam o sono, mas apresentem a Deus as causas de vocês. Olha o estudo que nós fizemos no sábado. As filhas de Zelofoate, elas tinham uma causa impossível. Aquelas 5 mulheres não tinham direito à herança. Elas estavam com um futuro negro pela frente, vivenciando o luto pela perda do pai
e na incerteza de como seria o seu futuro. Se estariam na sarjeta ou não, mas elas tiveram ousadia e apresentaram a sua causa diante de Deus. E a Paulo nos convida a fazer o mesmo, queridos. A apresentarmos as nossas causas diante de Deus. Sejam elas que você acha insignificante ou não, apresente a Deus. E apresente em oração e súplica, com ações de graças, ou seja, dando graças a Deus por tudo, em todas as instâncias. Então, aqui esclarecendo aqui o termo de ansiedade, o autor coloca aqui esclarecendo o termo ansiedade na prática, é uma maneira de dizer que Deus não cuida, não toma providências, que Deus não faz. A ansiedade, na verdade, ela é a incerteza, né? Nós vivemos, Cristo já fala isso, né? Que nós não devemos andar também ansiosos por coisa alguma, nem que é a vez de comer, nem que é a vez de beber, porque Cristo sabia da natureza humana e o quanto nós humanos somos ansiosos, né? E a Bíblia nos convida a lançar essa ansiedade sobre Deus, a confiarmos realmente que Deus é o Jeová Jireh, que o nosso Deus é o Deus da providência, é o Deus que zela por nós, é o Deus da justiça, é o Elion, é o Adonai, é o Eu Sou. O nosso Deus é Deus e Ele provê todas as nossas necessidades. Então Paulo diz aqui à igreja, queridos, para vocês alcançarem essa qualidade de vida, de ter paz que excede todo entendimento, lance sobre Deus toda a vossa ansiedade. Não fiquem inquietos. Então a oração de Paulo, a orientação de Paulo, a maneira de combater a ansiedade, o antídoto para a ansiedade é desenvolver uma fé crescente. É colocar nossa confiança em prática. Não é uma fé só de falar, mas uma fé de praticar, de lançar sobre Deus e confiar que Deus vai agir, que Deus vai ouvir as nossas orações, as nossas petições. Ter ansiedade é humano, mas nós precisamos desenvolver a nossa fé. Nós precisamos desenvolver a nossa fé para termos qualidade de vida. Então aqui, conexão com a vida, um voluntário para contar uma experiência pessoal em que venceu a ansiedade com a ajuda de Deus. E nós vamos ouvir o testemunho da nossa irmã Neilde, a nossa querida irmã Neilde, uma mulher de Deus, diaconisa da nossa igreja, mas também, como eu e você, vivenciou momentos de ansiedade e teve de Deus o refrigério para a sua vida nesse instante. Então nós vamos ouvir agora a nossa irmã Neilde dando o seu testemunho pessoal. Pronto. Ansiedade é um sentimento de insegurança. É também um mal que pode avançar e pode desaparecer. Depende de cada um. Falamos isso porque às vezes pedimos a Deus, mas não conseguimos dormir. Deitamos, mas não dormimos. Houve um momento na minha vida que eu fiquei muito ansiosa, porque teria de fazer um trabalho na assistência social e não conseguia parar e descansar. A filha também morando longe, então a preocupação, a ansiedade era grande demais. Então eu parei e pensei. Parei, meditei e disse, preciso descansar em Deus. Então foi aí onde eu busquei a palavra de Deus
Lá em 1 Pedro 5, 7, eu li quando diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Então foi aí que eu vim aprender e descansar em Deus. Às vezes nós ficamos ansiosos por qualquer coisa, às vezes pedimos, mas não sabemos esperar, não sabemos descansar. E a palavra de Deus nos diz, Mateus 6:31, parte A: não andeis, pois, inquietos. Lá em Mateus 6:33 também diz: mas buscai primeiro Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós procuramos descansar em Deus, nós, mesmo que venham os problemas, mas nós descansando em Deus, nós dormimos, nós vivemos uma vida tranquila. Basta procurar confiar no poder de Deus e todas as coisas serão resolvidas. Então é isso aí, nós precisamos confiar, lançar sobre Deus, e a gente vai ver que a gente vai ter qualidade de vida, a gente vai ter uma boa noite de sono, vai ter as vitaminas do corpo tudo em dia, né? Nós vamos ter o nosso físico sadio, a nossa mente sadia, mas nós precisamos exercitar a nossa fé, nós precisamos vivenciar a nossa fé. Então, vivenciando, independente das circunstâncias, somos fortalecidos pelo Senhor. Então, Paulo, ele diz assim, no capítulo 4, no versículo 6, né? Ele diz, olha, não andeis, queridos, inquietos por coisa alguma, né? Não fiquem inquietos, não percam sono, mas que todas as vossas petições sejam apresentadas diante de Deus, em oração e súplicas, dando graças a Deus em tudo, né? Com ações de graças. Ou seja, agradecendo a Deus por tudo. E aí agora no versículo 12, 13, Paulo diz assim: sei estar abatido, sei também ter abundância. E em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Muitas pessoas, muitos cristãos ou não, usam esse versículo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando Paulo disse isso, Paulo estava preso em uma condição de vida difícil. E ele chega para a igreja e ele instrui quanto às inquietações, quanto à ansiedade. E ele diz o seguinte: olha, eu estou tão feliz porque vocês mandaram Epafrodito aqui, que vocês mandaram a oferta, muito vai me ajudar, eu estou bem. E aí ele começa a dizer, e eu não estou dizendo a vocês que estou feliz por conta da oferta que vocês enviaram, por conta do bem material, mas pela presença, pelo cuidado, pelo carinho, pela lembrança que vocês tiveram de mim. Porque eu sei, e aí ele diz, eu sei estar abatido e sei ter abundância. Em todas as coisas, em todas as maneiras eu já estou instruído. Olha, eu era capitão, né? Eu era fariseu, eu estudei com Gamaliel, eu tinha condição de vida, né? Eu estava bem, eu vivenciei momentos bons. Também vivenciei momentos ruins. Já vivenciei momentos de passar necessidades, mas em tudo, tanto a ter fartura quanto a ter fome, porque ele diz, olha, já vivi momentos de fartura, mas já vivi momentos que eu não tive nada para comer. Tanto sei ter abundância, como também sei passar necessidades. Tanto eu sei saber ter e gastar à vontade, quanto também eu sei padecer dificuldades, regrar ali o salário, regrar as ofertas, regrar ali a vida. Mas eu posso, queridos,
Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa certeza deve ser a certeza que permeia o meu coração e o seu coração. Que possamos dizer como Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? Cristo. Então a certeza de Paulo quanto à provisão de Deus. Ele podia ter abundância ou falta, podia ter fartura ou até mesmo privações, porque Deus o fortalecia sempre, em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou aparentemente ruins, ou circunstâncias ruins. Essa deve ser a nossa oração. Por que muitas vezes estamos desesperados, nos desesperamos? Por que muitas pessoas se desesperam, perdem o controle? Porque muitos estão tirando a sua própria vida agora no momento que estão vivenciando, que é esse momento pandêmico. Porque perdeu o alvo. Perdeu a visão do alvo que é Cristo. Perdeu a direção. Perdeu a esperança. A nossa esperança é Cristo. E é Cristo que me fortalece, a mim e a você. Cristo nos fortalece. Deus é o Jeová Jirê, é o Deus da providência. Deus supre todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, espirituais, materiais, emocionais. Deus supre. Deus supre. Então, meu querido, minha querida, apresentemos a Deus as nossas petições em oração e súplica. Conexão com a vida. Você pode dizer: não importam as circunstâncias, eu tenho um Deus que cuida de mim? Ou você acha que Deus só cuida de você quando você está bem? E agora que você está chorando? E agora que você está sofrendo? Você pode dizer que Deus cuida de você, que Ele está do seu lado? Você pode sentir a mão de Deus passando pela sua cabeça, Deus te pegando no colo. Queridos, quando nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de tristeza, momentos de angústia, é tão bom sentir a mão de Deus acalmando as nossas vidas, acalmando o nosso ser, acalmando o nosso coração. Então, porque já aprendi a contentar-me. Então, esse é o desafio para quem está de olho no alvo que é Cristo. Contentar-me com tudo. Você está abatido, você está alegre, sei ter abundância, sei também ter escassez, sei ter fartura, sei ter abundância de víveres, sei passar necessidade, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei viver momentos de alegria, em coinonia, louvando na igreja, adorando com os irmãos, mas também sei passar esses momentos que nós estamos passando dentro de casa, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós devemos, eu e você, buscarmos o alvo que é Cristo, prosseguirmos para o alvo que é Cristo e não perdermos a nossa visão de Deus. Então estudamos hoje o alvo a ser alcançado, o assunto alvos diários para a vida cristã. E o desafio, fazer uma lista de 3 alvos diários para a sua vida cristã. E a realização desses alvos levará a muitas vitórias. Essa questão de fazer lista é bem interessante. Eu sou uma pessoa muito esquecida. E a gente ora, os irmãos pedem oração, a gente ora, né? Mas depois você acaba esquecendo aquilo que orou. Se o irmão lembrar da bênção, aí a gente relembra, mas se não, a gente acaba passando, né? E esquece, porque já alcançou as bênçãos. Mas fazendo uma relação, agora esse momento de pandêmico que nós estamos vivendo, a gente tem feito os cultos domésticos todos os dias e temos momentos de oração. E nós temos alguns pedidos de oração. Então, para não esquecermos esse pedido, nós fizemos uma relação
né? Com os nomes e os pedidos ao lado dos nomes. Orar em favor de quê? Que é alguns pedidos específicos que algumas pessoas, alguns irmãos e algumas pessoas nos pedem para orarmos. E o interessante disso é poder contemplar e contar as vitórias, as muitas vitórias. Porque riscar ali, olha, várias folhas eu já descartei, porque muitos pedidos já foram atendidos, né? E eu louvo a Deus. Então essa questão de colocar os alvos diários, você vai ver como você vai se sentir feliz em saber que alcançou esse alvo, porque você vai trabalhar para alcançá-lo. Como colocar nossa vida em direção ao alvo e buscá-lo? Primeiro, nunca perca Jesus de vista. Nada, ninguém, nenhuma circunstância deve nos impedir de olharmos para Cristo. Nada deve ofuscar Jesus de nossos olhos. É só lembrar do corredor, né? Só lembrar do atleta, nenhuma competição. Ele não olha para trás, ele levanta a cabeça, ergue os ombros e prossegue para o alvo, que é a linha de chegada. Assim precisa ser a nossa caminhada cristã. Nós precisamos erguer a cabeça, mesmo em meio às dificuldades, levantar os ombros, ter ânimo, na certeza de que Deus está conosco em todas as circunstâncias. E nós não podemos perder o alvo, que é Cristo. Então, cuidado. Segundo, cuidado. Muito cuidado com quem e com o que você tem aprendido. Não seja ingênuo na vida cristã. Seja simples, mas seja criterioso. A Bíblia nos manda provar e ver se os Espíritos são de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E no meio do joio, né, do meio do trigo, há o joio. E isso aí só vai ser retirado no último dia. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então não deixe, não seja ingênuo. Cuidado com quem você aprende e o que você está aprendendo. Terceiro, não deixe o passado conduzir você. A Bíblia nos diz que as coisas velhas já passaram, diz que tudo se fez novo. Então não se prenda ao saudosismo. Quem olha para trás para se lamentar, não avança. Né? Eu tinha um irmão que costumava assim: ai, que saudades do tempo de fulano. No tempo de fulano era assim. No tempo de Beltrano era assim. Olha, esquece o passado. O que ficou para trás, ficou para trás. Prossiga para o alvo. Para de se lamentar, de ficar lembrando para se lamentar. O passado deve ser lembrado para glorificar a Deus. Nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz alegria e não que nos traz pesar e não que entristece o nosso coração. Então aprenda a confiar em Deus, porque a confiança em Deus é o antídoto para a ansiedade. Lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Então lance sobre o Senhor. Então que Deus nos abençoe, que possamos colocar em prática a nossa fé, que possamos realmente lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia, os traumas passados, tudo que nos traz pesar, e que possamos trazer à memória aquilo que nos dá alegria, que possamos seguir firmes para o alvo, que é Cristo, que é a nossa vida eterna, que é a Canaã celestial. Nosso muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma semana de paz na sua presença. Convido você para logo mais às 19h30 a estar ouvindo mais uma palavra de Deus através do seu servo, o pastor Robson Santos Costa, que tem uma palavra maravilhosa de Deus para o meu e para o seu coração. E na terça-feira e quinta-feira, vamos juntos ali pelo Facebook, unidos em oração, clamando a Deus por nossas vidas, pela libertação de nossas casas, de nossas famílias, de nosso país, do nosso estado, do mundo, da nação em que vivemos. E no próximo sábado, mais um estudo. Então, uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus. Um beijo
todo especial para cada um de vocês.